Então, hoje vamos começar mais uma live do Libs, né? Essas lives têm a função ou o objetivo de propagar o que se faz dentro das universidades para a sociedade, é uma forma de difusão científica, né? E eu tenho convidado alguns pesquisadores das mais variadas áreas para conversar com a gente aqui um pouquinho sobre o que estão fazendo e quais os trabalhos que desenvolvem nos seus departamentos, nos seus laboratórios. Então, já conversei aqui com o professor Bartolomeu, já conversei aqui com o professor Gomes sobre ciência em geral, já conversamos muito sobre odontologia. A odontologia é um problema muito sério, porque a propagação por aerossóis ela é gravíssima, né, no consultório odontológico, ela precisa ser contida por barreiras, então a gente tem conversado também sobre isso com alguns profissionais. E temos algumas outras agendadas e, obviamente, você também foi lembrado pelo trabalho que faz aí na capital espacial do Brasil, né, que é a nossa querida Natal. Então, gente, o tema de hoje é ciência, tecnologia e extensão em tempos da Covid. Vai ser um bate-papo com o Darlio sobre esses temas, né? O Darlio, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fez mestrado e doutorado em bioquímica aqui na Universidade Federal do Ceará, especialização em ficologia, que é o estudo das algas, né? E é professor da Escola Agrícola de Jundiaí, da unidade acadêmica especializada em ciências agrárias, né? Ele atualmente ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Ficologia, né? Sempre temos participado de um evento que tem sido cada vez mais importante, né, para a ciência brasileira, que é o Simboa, né? Vamos também perguntar sobre isso, né, como é que vai ficar o Simboa nesses tempos a programação do Simboa nesses tempos de Covid, né? E também tem uma atuação frente ao sindicato, né? O Darlio, ele trabalha no grupo de trabalho de ciência e tecnologia do PROIFES e é diretor da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Gutenberg acabou de entrar aí na live e estava mandando aqui um oi para você. Darlio também atua em extensão, e a gente vai falar muito disso também, que é um trabalho muito interessante, que ele vem desenvolvendo já há muitos anos, desde quando ele ainda trabalhava aqui no Ceará, né? E também na pesquisa, né? Uma das coisas que eu acho mais interessantes na trajetória dele é que ele já foi algumas vezes para o continente antártico, né? Trabalhar lá com a biodiversidade daquele continente, e queira ou não, uma viagem incrível, né? Depois também a gente vai tocar nesse assunto. Mas a primeira pergunta, Darlio, que eu tenho feito para todos é: como é que você tem vivido nesses dias de isolamento social? Quais são as atividades que você tem feito? Quais são as coisas que você não estava fazendo por conta do Roda Viva da Vida, né? Da Roda Viva da Vida, e que agora, com o isolamento social, você está conseguindo fazer aí na sua casa em Natal. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Edson. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente aqui na live. Para mim é muito bom, porque eu imagino que seja maior parte aí do Ceará, e já faz alguns meses que eu não vou na terrinha. Um abraço para todo mundo aí. E, enfim, eu, como todo mundo, né, que eu imagino, a maioria pelo menos, né, estamos vivenciando o isolamento social, preocupado, acompanhando mais, né, lógico que pelas redes sociais e por todas as formas de comunicação, como anda a família, né, se aproximando virtualmente mais da família, tios, tias, irmãos, primos, acredito que alguns estão nos acompanhando aqui também. E na primeira semana, respondendo sua pergunta agora, na primeira semana foi bem complexo, a primeira semana de isolamento social, porque todo mundo foi pego de surpresa. Eu dei aula numa segunda-feira, dia todo,
praticamente, de manhã e tarde. Minhas aulas se concentram muito, na maioria na segunda-feira, com os alunos de manhã e de tarde, isso, né, logo no início da quarentena. E a gente nem sabia, estava se começando a escutar que ia acontecer quarentena. E aí a gente foi chamado para uma reunião com a direção na Escola Agrícola de Jundiaí, Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, é um campus daqui da UFRN, na região metropolitana, para um auditório. Todos os professores foram convocados para um auditório para conversar sobre o assunto. Inicialmente, o diretor começou a falar que estava tendo uma reunião na reitoria sobre o assunto. E na mesma hora eu recebi informações da diretoria, do presidente do sindicato e tal, no grupo da Associação dos Docentes, sobre essa reunião e que provavelmente ia parar no dia seguinte. Né? Eu imaginava que poderia ser daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, não. Foi naquela reunião mesmo. No dia seguinte já saiu a portaria que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte estava entrando em quarentena e ia parar suas atividades. Então, aí tem que reorganizar a questão de filho, tal, como é que fica. Essa primeira semana foi muito diferente, eu acho que para todo mundo, para mim também. Mas depois a partir da primeira semana, comecei a fazer o meu cronograma, né, de atividades de trabalho remoto, que inclusive foi solicitado pelo coordenador, tanto do curso como a direção da escola pediu para os coordenadores de curso sugerir. Eu fiz uma adaptação do plano de trabalho que já existia, né? Já existia o nosso plano de trabalho na universidade, e eu fiz uma adaptação sem aulas, com as outras atividades de ensino, de pesquisa e extensão, sem colocar ensino. Mas também sem saber como era que ia cumprir esse cronograma diante da realidade que era posta, que é uma novidade para todo mundo. E realmente... Sim. E aí foi começando a ter reunião, resumindo, atualmente eu tenho reunião diária, geralmente manhã e tarde, e atividades de atualização de paper, de atualização de sistemas, né? E está bem puxado essas últimas 3 semanas de quarentena para conseguir acompanhar minimamente as questões familiares, que eu considero muito importante também, e conciliar com as atividades que estão sendo executadas dentro da universidade. Mas, já puxando um pouco para a nossa conversa, né? Semana passada eu participei da Marcha pela Ciência intensivamente, tanto das reuniões prévias como durante o dia da Marcha da Ciência, que foi organizado pela SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e isso também foi uma atividade muito interessante, mas também que demanda muita energia da gente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, para começar a nossa conversa, Darby, na sua opinião, qual seria a importância da ciência e da extensão para a sociedade em condições normais, né? E mais especificamente nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, né? Acabei de ver aqui que entrou o pessoal lá da Barraca das Algas, né? Lembro imediatamente das nossas idas a Flecheiras. É um projeto de extensão que com certeza você vai comentar com a gente, mas de forma geral, de que forma a ciência e a extensão são importantes para a sociedade no contexto normal e na pandemia? Bom, ultimamente eu costumo dizer o seguinte para os meus pares e para a sociedade em geral, né, com quem eu consigo conversar, ter oportunidade de dialogar. Uma sociedade que não tem uma visão científico-tecnológica e do que essa ciência e tecnologia, que isso é extensão, chegar na própria sociedade, isso é fundamental e importante, ela não é digna. Ela só passa a ser digna quando a ciência e a tecnologia estão sendo acessadas, né, são desenvolvidas e posteriormente acessadas por essa sociedade. Essa nossa conversa aqui, né, ela só existe através do Instagram e da live aí que você está organizando. Internet, né? Do laboratório, a própria internet e o chip do computador, porque alguém desenvolveu essa tecnologia através de um projeto de pesquisa que chegou até esse produto. E assim vai sucessivamente em todas as áreas do conhecimento. Pode ser tecnologia da informação, tecnologia dentro das ciências agrárias, que é onde eu tenho atuado mais fortemente ultimamente, tecnologias multidisciplinares e interdisciplinares, que é onde eu venho batendo aqui diariamente na universidade, com os meus pares,
porque essas tecnologias também só conseguem chegar na ponta, só conseguem chegar na sociedade se elas tiverem essa dinâmica de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Porque se você ficar só no seu eixo ali de pesquisador do seu laboratório preso, nunca essa tecnologia, ou raramente essa tecnologia vai chegar na ponta, pelo menos na sua geração. Então, por isso que aí entra a extensão. A extensão, para o pessoal que não tem muito contato, né, nada mais é do que a transferência, não a transferência, porque esse nome não é bom usar, mas assim, como essas tecnologias e a ciência dialogam com a sociedade e como essa tecnologia, essa ciência chega até essa sociedade. Tem várias formas, aí é essa forma, isso é o que a extensão deve fazer, dialogar e fazer isso. E uma das formas melhores de se fazer, que a gente conhece, né, a nível internacional, inclusive, e a nível nacional, eu tenho procurado praticar isso, alguns colegas também que eu conheço, é você fazer junto com a sociedade, que é, por exemplo, o projeto que a gente começou a desenvolver lá em Flecheiras, junto com a ONG Terra Mar e a universidade aqui em Pitangui, Rio do Fogo, aqui no Rio Grande do Norte. E tem vários exemplos aí no mundo, no Brasil e no mundo, no Rio de Janeiro, onde tem mais, que eu conheço mais casos nesse sentido. Ontem mesmo eu assisti uma apresentação de um grande extensionista lá do Rio, mostrando um trabalho com peixe, que ele desenvolve com pescadores e envolve milhares de pessoas. E é essa forma que eu penso de ciência e tecnologia para a sociedade, em diálogo com a sociedade. Só para concluir esse raciocínio, eu já disse aqui na Pró-Reitoria de Extensão, em reunião uma vez, que era para ter uma porta entre a Pró-Reitoria de Extensão, uma porta física, e a Pró-Reitoria de Pesquisa. O que eu vejo nas universidades ainda, infelizmente, é que há um distanciamento entre a pesquisa e a extensão que não deveria ocorrer. Deveria ser coisas que andassem muito paralelas e bem articuladas. Eu acho, inclusive, Dardo, estava até pensando isso, conversando ontem com um professor aqui do departamento, o professor Ajax, que uma das formas do governo estimular isso seria atrelar aos financiamentos de pesquisa uma pequena percentagem para a difusão. Então, todo projeto de pesquisa deveria ter lá, sei lá, 2, 3, 5% desse recurso a ser aplicado em difusão científica, em a sociedade reconhecer o que se faz, né? Nós assistimos agora uma dúvida muito grande do que se faz dentro das universidades, né? Obviamente, tudo que você possa imaginar de tecnologia que nós conhecemos, dentro e fora do Brasil, a grande maioria das grandes invenções nasceram nas universidades. Então, essa live é uma dessas tentativas da gente tentar fazer isso, conversar sobre isso e estimular as pessoas para fazer cada vez mais. O Dácio, o professor Dácio, né, está aqui comentando, né, a ciência é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. O seu José Lucieta aqui, não sabia nem que ele tinha Instagram, viu? Está aqui dando oi. A Isabelle, a Nájila. Então, é fundamental que a política dos nossos gestores encaminhe essa forma de financiamento para que a gente possa estimular essa difusão, né? E com certeza deveria ter uma porta física entre a extensão e as pró-reitorias de pesquisa. Mas voltando aqui para a extensão, me fala um pouco desse projeto. O Dardo, né, eu esqueci de dizer, ele é engenheiro de pesca, né, formado pela Universidade Federal do Ceará, e ele tem um projeto de extensão belíssimo e premiado, né, junto com o Instituto Terra Mar, que desenvolve o cultivo de algas marinhas, né. Ontem nós tivemos a grata satisfação de ter dentro do LIBS aquele projeto do uso de briotâmio para diabetes, né. A gente conseguiu publicar esse trabalho, está aí nas divulgações aí do LIBS, né, no Instagram do LIBS, no Facebook, e mostra, né, a importância da biodiversidade marinha, né, no desenvolvimento de produtos, né. Então fala um pouco para a gente qual a importância, o que é esse projeto de extensão e qual é a importância dele para a sociedade
no caso, as pessoas que são beneficiadas, né? Você já tem uma história de muitos anos, né? O quê? 10 anos? Mais que isso, né, Dário? Conte aí um pouco a história de Flecheiras e como você levou esse projeto de extensão para o Rio Grande do Norte. Eu não vou nem citar datas aqui, porque eu posso me equivocar e o pessoal que está assistindo aí depois vai me... Você não quer entregar a idade. Não, é isso mesmo. Faz muito tempo. Então, só pegando um gancho, então faz 10 anos que eu sou professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e faz bem mais de 10 anos que a gente levou esse trabalho ainda como professor substituto da Universidade Federal do Ceará e como membro sócio do Instituto Terra Mar, aí no Ceará, na comunidade de Flecheiras, Trairi, estendendo para outras localidades também, Capuí principalmente, também junto com Flecheiras, teve paralelo em Capuí, na localidade de Barrinha, tem o grupo Mulheres de Corpo e Algas. Hoje o grupo Mulheres de Corpo e Algas já comercializa cosméticos. De corpo e alga. Corpo e algas. Legal. Já comercializa cosmético há vários anos e partiu de uma iniciativa de projetos através de parceria com a Fundação Brasil Cidadão, a qual eu sou consultor e participei muitos anos como projetista e trabalhei junto e continuo trabalhando na parceria junto com a Leinar, que é a pessoa específica da Fundação Brasil Cidadão aí no Ceará. Então, esses projetos de extensão, eles são extremamente interligados com a pesquisa, né? A minha própria tese de doutorado já foi com alga coletada lá em Flecheiras para estudar geneticamente essas espécies, né? Isso no início da era de 2000, da época de 2000, a gente mapeou ali alguns genes do gênero Gracilaria, que é o que a gente trabalha mais, e dentro dos processos de diálogo entre ciência, extensão e aplicação, tem já aplicabilidade de macroalgas, a gente não tem tradição, mas o Nordeste está virando um foco dentro do Brasil. Lógico que a nível mundial ainda muito modesto, porque não tem uma grande produção, toneladas de produção, mas já existe produção que, se juntar tudo, chega a mais de 1 tonelada das associações de produtores que foram desenvolvendo aos poucos suas atividades. Então, as algas elas são importantes em várias áreas da ciência. A ficologia dialoga desde a bioquímica, que é a nossa área, até a fisiologia, medicina, ciências agrárias, através da aquicultura, que é o cultivo, propriamente a produção, através do cultivo. Ciências sociais, os grupos produtores, se não tiver as ciências sociais envolvidas, não tem condições de terem sustentabilidade. Meio ambiente, né? Hoje eu participo do Programa de Desenvolvimento de Meio Ambiente aqui da Universidade, que é interligado com outras universidades do Nordeste. Estão falando aqui, ó, gastronomia, ambientais, né? Tudo isso. Né? E há também essa parte da comunicação. Ultimamente eu tenho chamado o colega professor da comunicação, Rui, para nos ajudar, porque a gente está com gargalo marketing. Então, os produtos de algas, basicamente, mais fortes são cosméticos, né, que é uma área que cresce muito no Brasil, não para de crescer. Atualmente, só para dar um exemplo, né, até passando aí para alguém que estiver assistindo do nosso grupo também. Tá todo mundo, só te atrapalhar, tá todo mundo puxando a sardinha para o seu lado. O Dácio, que é veterinário, está falando de nutrição animal, a Nájila está falando de turismo, a Isabelle está falando de ciências ambientais, viu? Tem tudo a ver com o projeto de extensão. Mas eu queria que tu falasse de que forma que o pessoal da comunidade participa disso. Qual era a ideia inicial? Então, como é que está hoje, né? Aqui, falando na realidade mais recente, a gente tem um programa, né, de 2013 para cá, que desenvolveu atividades de extensão interligada com a pesquisa, onde foi criado as associações já foram criadas, né? Associações de produtores nessas localidades, e a partir dessas associações a gente criou mais recentemente, através das ações de extensão, uma rede para interligar esse diálogo de uma forma mais conectada entre os produtores. Então, a rede dos produtores, envolvendo associações do Ceará e do Rio Grande do Norte, para dialogar com pesquisadores dessas áreas que eu acabei de falar, para poder sair produtos, sair
melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Que o objetivo maior é esse, é desenvolver trabalho, renda, a partir dessas tecnologias. Ou seja, só para a gente ambientar o pessoal, a fonte natural dessas sociedades é o pescado, que tem as suas entre-safras, e a universidade, junto com o conhecimento do curso de engenharia de pesca e, obviamente, da pesquisa, estimulou essas pessoas, né, as esposas dos pescadores, os próprios pescadores, a produzirem, né, algas de interesse social, né, para produzir... Econômico também. Interesse econômico, né? Então, a ideia é essa, né? A produção de alga marinha. Então, para você ter uma ideia, lá em Flecheiras, o pessoal ateve muito para culinária. Então, tem a Barraca das Algas, que já é famosa. Eu já recebi mensagens, telefone. Hoje mesmo me ligaram um cara de São Paulo, que eu não sei nem quem é, dizendo que comprava alga em Itapipoca, queria outro contato, tal. Itapipoca já foi a partir de Flecheiras, porque a alga faz isso, a alga faz aquilo. Então, alimento funcional, isso, eu dou aula sobre isso, né? Nessa agricultura. A gente tem aqui no Rio Grande do Norte o curso técnico em aquicultura e o curso de graduação em engenharia de aquicultura. Na UFRN. No caso, mais que realmente as pessoas parecem que ultimamente se preocupam mais com a face do que com a própria alimentação, mas mal sabem, né, através da bioquímica, a gente agora está mais conscientizada que a alimentação é a base de tudo. Então, alimento funcional de alga, microalga, por exemplo, que é outro projeto que a gente tem aqui para a Fabiana, é um alimento funcionante do milênio, eleito ano passado, o alimento do milênio, e tem microalga, por exemplo, a espirulina, que tem 60% de proteína, né, e é uma alga que a gente desenvolve algumas atividades, aqui, umas algas que aqui em laboratório. Mas, enfim, cosmético, que é o foco do mercado maior hoje, pelo menos a demanda que tem procurado, aqui, eu vou dar um exemplo, aqui no Rio Grande do Norte está sendo implementado um parque tecnológico, justamente na área, uma parte da área que era quando o professor Nicoleles, que hoje é um dos coordenadores... Gestor maior lá do consórcio, né? Isso, do grupo que está trabalhando a pesquisa para o consórcio Nordeste, para os governadores do Nordeste. O professor Nicoleles, ele desenvolveu um grande projeto, junto com vários outros pesquisadores aqui da nossa universidade e com outras universidades, que é o Instituto do Cérebro. A partir de questões, vamos dizer, de mudanças de governo e tal, de paradigmas, uma parte desse Instituto do Cérebro foi cedida para a universidade e é onde está sendo implementado hoje, que é também junto com a Escola de Agricultura de Jundiaí, na mesma área, no município de Macaíba, o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje de manhã eu participei de um treinamento para um evento que vai ser dia 27, onde pesquisadores aqui do Rio Grande do Norte vão apresentar propostas para o parque. E a minha proposta foi selecionada, lógico que junto com os parceiros, para ser apresentada para alga como... Pronto, voltou, agora voltou. Vamos para outro assunto aí, o tempo passa ligeiro. Passa ligeiro, já está quase com meia hora. Então, isso no campo da extensão, né? E no campo do campo científico, o que você tem trabalhado nos últimos tempos com as algas? Graças a Deus tem logrado êxito aí. Então, o grupo que eu atualmente sou líder chama Aquicultura Sustentável Nordeste, que envolve não só as algas, mas outros organismos aquáticos também. A gente tem uma parceria muito... dentro da Escola Agrícola tem vários professores, eu não vou citar todos porque nem dá, mas tem o professor Paulo, que trabalha muito com peixe ornamental, a professora Karina, que trabalha com camarão, o professor Davi, que trabalha com peixe, camarão, e na maricultura também, e vários outros professores aí, o professor Fábio, que trabalha nessa questão de comunidades ecológicas de peixe, que ocorrem lá no ecossistema das algas. É um aluno da minha mestrado está fazendo um trabalho sobre isso com colaboração com o professor Fábio, do nosso grupo. Tudo que eu estou falando aí é nosso grupo de pesquisa lá do campus Macaíba. E também tem uma parceria com a Bioquímica, aqui com o professor Daniel Lanza e com o professor Hugo Alexandre. Daniel Lanza, a gente tem trabalhado as questões de vírus de camarão, inclusive vírus, né? Parece ser distante da minha área, mas já faz quase 10 anos que eu estou com um projeto
projetos, tanto de pesquisa como extensão, parceria com o professor Daniel Lanza, nessa área de estudo de vírus para camarão, que tem sido um problema, que a gente tem buscado algumas soluções parciais para essa questão desse problema, através de alunos trabalhando em parceria com o Daniel. A gente faz a parte de campo no laboratório também, reuniões e aplicabilidade dessas pesquisas. E então isso vai gerando paper, né? Então vai gerando trabalhos que... Isso você sabe muito bem como é. Gera trabalho de eventos, que aí a gente tem mais de 100, 200. E aí, desses trabalhos de eventos, a gente vai desenvolvendo e produzindo paper. Do ano passado para cá, a gente está com 9 paper em Qualis A e B, né, para poder também se manter na pós-graduação, dentro dessas linhas de pesquisa. Pesquisa com cultivo de alga, taxa de crescimento, a parte em si do campo, para transformar isso em trabalhos publicados, demora mais, é mais demorada do que a parte de laboratório. Então, a gente faz essas conexões e consegue... a gente fez um trabalho em parceria com o pessoal da georreferenciamento, né, professor Flávio, que ele tem essa também multidisciplinaridade entre as ciências agrárias e a geografia, que é a área de que a gente projetou áreas de cultivo de algas aqui para o Rio Grande do Norte, através de geoespacial, né, de técnicas geoespaciais, e a gente publicou um paper bem legal agora, saiu agora em 2020, desde o ano passado que a gente estava trabalhando nele. É um paper bastante interessante nessa área de algas. Lembrando, né, que o Rio Grande do Norte é o maior produtor, né, de camarão de cultivo do Brasil, né? E com Daniel Lanza, eu misturei aqui alga com camarão, né, mas é tudo da água. E com Daniel Lanza, a gente tem 2 trabalhos publicados também, com esses vírus, o da mancha branca, né, o WSSV, com esses vírus, estudando mais molecularmente esses vírus e dialogando com os produtores sobre essa questão desses vírus. A gente tem uma parceria muito interessante com a empresa Primar Orgânica, onde a gente também dá aula lá e faz atividade de extensão, que é uma empresa que trabalha com cultivo de camarão orgânico. Esse camarão ele não é alimentado com ração. Ele é simplesmente criado em tanques. Os tanques são grandes, os viveiros, que chama aí muito viveiro, mas também pode ser chamado de tanque, são bem grandes e eles vão se desenvolvendo com o próprio alimento natural que é captado, de onde é captado, que no caso é de um complexo lagunar de Guaraíras, bem pertinho de Pipa, que é um lugar que você gosta muito. Essa fazenda fica. E é muito bonito esse projeto da Márcia, que é a dona lá da empresa, e ela sempre está dialogando com vários pesquisadores, inclusive com a gente, nesse sentido de ter trabalho de pesquisa e extensão junto com o produtor. Então, já é uma coisa que né, a empresa e universidade trabalhando em parceria. E dentro dessas publicações também teve uma parceria com a USP, que é desde o tempo que eu fiz doutorado de sanduíche, que recentemente tem saído. Também tem trabalho com o professor Ranilson Bezerra, que é um grande parceiro lá da Universidade Federal de Pernambuco, do Laboratório de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco, que a gente tem trabalhos em conjunto. O aluno meu que foi fazer mestrado lá em parceria faz uma parte aqui, doutorado, junto com a professora Fabiana, a Leila, que terminou o doutorado recentemente dentro do nosso grupo. Eu participei de um dos papers, que é usando um microcrustáceo, semelhante à artêmia, como pesquisa científica aí para o futuro. Você vê a quantidade de conexões, né, indústria, pesquisa, sociedade. Acaba que a universidade ela é o berço disso tudo, né? Ela, na verdade, tenta criar conhecimento ao mesmo tempo que envolve a sociedade. E é por isso que nós temos que defendê-la sempre, né? Esse tripé que todo mundo fala, pesquisa, ensino e extensão, que só existe de forma verdadeira nas universidades públicas, né? As universidades privadas são pouquíssimas as que mantêm esse tripé estabilizado, vamos dizer assim, né? Bom, então falamos um pouco da extensão, né? Com projetos lá de Flecheiras, que eu já tive a satisfação de estar lá e de degustar
essa alga com um belo de um peixe à beira-mar. Quem não foi a Flecheiras e visitou a Barraca das Algas, faça isso depois, né, obviamente, desse momento que a gente está passando. E aí, Darley, agora entrando num assunto que tem a ver com isso, mas que nós temos sofrido, né, que é a questão do financiamento, né? Para se fazer todas essas coisas, né, interação com a indústria, estimulação social, sustentabilidade, você precisa de incentivos financeiros. E esses incentivos financeiros, eles partem a partir de editais. Editais esses que saem ou do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou da CAPES, enfim, alguma agência de fomento, ou das agências de fomento estaduais, né, as que nós chamamos FAPs, as Fundações de Amparo à Pesquisa. Como é que você tem visto nos últimos anos, né, sobretudo nos últimos 20 anos, 10 anos, esse financiamento, tanto para pesquisa quanto para extensão? Bom, Edson, eu fico muito à vontade de falar sobre isso agora hoje, principalmente porque semana passada, como eu comecei falando, teve a Marcha pela Ciência. E a Marcha pela Ciência ela foi provocada, um dos motivos principais foi exatamente esse, de falta de recurso para ciência e tecnologia, e principalmente ciência e tecnologia dentro dos processos que a gente costuma conhecer, né, que a gente conhece desde quando a gente foi estudante de iniciação científica há vários anos atrás. Então, a gente tem, como você estava mesmo comentando, o Conselho Nacional de Pesquisa, que é ligado hoje ao MCTI, né, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e a gente tem o MEC, que é o Ministério da Educação, que onde está alocada a CAPES, que é o conselho que trata das pós-graduações e de bolsas de pós-graduação e de projetos ligados à pós-graduação. Outro sistema será bem-vindo, poderia ser bem-vindo, como existe em outros países, para a gente trabalhar a questão de desenvolvimento de ciência, tecnologia e extensão. Mais especificamente da extensão, foi aí que eu fui trabalhar no sindicato, na Associação dos Docentes. Teve um drástico momento aí, justamente após a mudança de governo, né, da saída dos governos progressistas e entrada dos governos mais de direita, que simplesmente acabou. O que ficou foi migalhas, né? A gente tinha programa de extensão que ele trabalhava de 2000, quando eu falei, eu comecei em 2003, mas o programa começou em 2010, aproximadamente, que ele abria editais para a gente submeter projetos para poder ter dinheiro para estudante ter bolsa, para poder ter dinheiro para a gente se deslocar até a localidade. Inclusive, eu cheguei a comprar até um carro por dinheiro de projeto para poder se deslocar, porque senão você acaba seu carro e fica sem. Então, você tem que ter recurso para trabalhar. Então, acabou. O recurso para extensão no Brasil é piada. Não existe. O próprio Futuros, que foi o programa lançado pelo governo, que já pararam de falar, por esse governo atual, ele não tocava na palavra extensão dentro do seu texto. Eu li. Não, esse futuro se não se fala mais, na verdade, né? Tiveram essa ideia, mas acabou que já não se fala mais. Né? Naufragou antes de sair do cais. Então, mas foi o único programa que ainda teve um pré-início, nem começou. Ciência e tecnologia eu estou tranquilo para falar também, porque o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência falou, mostrando gráficos, né, que um dos principais fundos, que é o FNDCT, Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, ele está contingenciado em 90%. Então, a gente escreve, ontem eu tive uma reunião com algumas professoras de outras áreas para um edital multidisciplinar, né, que está junto ao grupo de pesquisa. Inclusive, eu estou lhe convidando nesse momento para participar desse edital junto com a gente. Então, está aberto pela Propesc aqui, né? E é um edital, vai ser muito concorrido. Então, o que a gente vê é que parece que o MEC está querendo que nós, professores, pesquisadores, extensionistas, fiquem brigando entre a gente, né, para poder dizer que a gente não funciona. E aí, o edital é 500
R$ 1.000, está dizendo que vai ter disponibilidade de R$ 500 para 100 mil por projeto. Então, vão ser 5 projetos apenas para a UFRN inteira, né? Então, eu não sei como é que vai ser isso. E, realmente, eu não sei também se o projeto for aprovado, vai chegar o recurso, diante das informações que eu tenho acompanhado dentro dessa questão, principalmente semana passada, com reunião que eu tive com o representante da SBPC e também da imprensa, acompanhada da imprensa. Então, uma live que eu fiz, né, com o Siddhartha, que é um grande pesquisador aqui da UFRN, que muito reconhecido, né? Ele falou que nunca viu precedentes na história em relação à falta de recursos para ciência e tecnologia. Então, ao mesmo tempo, a gente vê que é o momento que mais precisa ter investimento e concatenamento entre as ações de pesquisa e extensão para o Brasil, porque só vai existir PIB funcionando se tiver empresas tecnológicas funcionando. Essas empresas de comércio, elas movimentam o dinheiro, mas as empresas de produção e de tecnologia, que tem tecnologia, é que vai gerar recursos para a nação. A gente só exportar commodities e investir em bancos, isso não vai gerar absolutamente nada em relação à questão econômica. Inclusive, eu tenho estudado economia junto com o Hélio, que é o presidente da Adúrio. Ele é economista, estuda economia, é professor de economia, para poder dialogar com meus pais, com meus colegas, com meus familiares sobre economia também, para mostrar que nós estamos na contramão da história. O Maurício Palácios manda um abraço para você lá do Chile, né? Deve ser seu amigo, e lembra essa questão do subfinanciamento na América Latina como um todo, né? Não só no Brasil, né? Na verdade, eu tenho falado isso quando um avião tá viajando a nível de cruzeiro e ocorre uma pane, a última coisa que você vai desligar é o motor. E o motor que é de um país é a sua capacidade de produzir conhecimento, ciência, tecnologia e inovação, né? Então, quando você está em crise, é hora de você pegar e contingenciar até em outras áreas, mas ciência, tecnologia e inovação é a saída para a crise, né? Infelizmente, não é isso que nós temos visto, né? Nós temos visto uma redução dramática nos investimentos de ciência e tecnologia, tanto para pesquisa, extensão, inovação e até mesmo bolsas, né? Quem faz a nossa roda girar em ciência e tecnologia são os estudantes, não é? Os estudantes de iniciação científica, de mestrado, doutorados, os pós-doutorandos, e infelizmente nós temos assistido muito assustados o corte de bolsas que acontece quase que bimestralmente. Vem um susto novo, uma portaria nova com a suspensão ou a não renovação de bolsas. Bom, a gente já está aqui para mais da metade da nossa conversa, né, Dário? Está sendo muito boa. Eu tenho outra coisa que eu tenho que lhe perguntar sobre ciência, antes da gente passar aqui para as considerações finais, que é uma coisa que, como falei, me interessa muito. Queria que você falasse um pouco do projeto Proantar. Como foi a sua experiência nesse projeto, que é um projeto interessantíssimo, né? Chama a atenção de todo mundo. E você foi algumas vezes, né, fazer pesquisa e coleta. Conte aí mais ou menos como é que foi essa aventura e qual das viagens, foram 3 ou 4, talvez mais, né? Qual 5, né? Qual foi a mais interessante aqui para você citar para a gente? E o que era o Proantar também? Um momento. Está acompanhando aí? Tô. Então, aproveitando... Sim. Aproveitando aí, um abraço aí para o Maurício aí do Chile. Eu conheci o Maurício num desses cursos que eu fiz aí fora do Brasil. E nas idas e vindas para a Antártida, a gente se encontrava no Chile também. Hoje é um grande pesquisador aí no Chile. E então, Edson, já faz um tempo, né, o Proantar, mas eu tenho muito contato com as pessoas, porque principalmente mais recentemente, quando eu assumi a Sociedade Brasileira de Ficologia, né? Tem o professor Pio, da USP, que hoje é um parceiro nosso, um grande parceiro, um grande pesquisador também, de nome, centenas de trabalhos publicados em revista nacional e internacional. E a gente tem muito contato, eu sempre vejo, né, a professora Yossi, da Federal do Rio de Janeiro, que tem continuado com esses trabalhos no continente antártico.
né? Foi fruto ainda da época quando eu fiz mestrado, né? Então, o professor Bartolomeu também participou. Lembrar aqui também da professora Ana Lúcia e do professor Benildo Cavada, que aí da Universidade Federal do Ceará, que a gente inicialmente participou de um projeto em colaboração com o professor Batista Pereira, da Universidade, lá do Rio Grande do Sul. E a partir daí nós elaboramos um próprio projeto a partir da UFC, foi matéria de jornal Diário do Nordeste, Jornal o Povo, Folha de São Paulo, e na época, né? E a gente conseguiu publicar alguns trabalhos também, e a gente desenvolveu um bom projeto, e é bom para a gente entender a biodiversidade, realmente a diferença, né? São algas que crescem, demora mais tempo para crescer, mas cresce muito mais do que aqui nos trópicos, né? A realidade dos polos são totalmente diferentes da dos trópicos. E outra coisa interessante é você entender ainda mais a importância da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade dentro da ciência. E aí isso eu aplico na extensão também. Como eu falei, não tem como dissociar uma coisa da outra. São dissociadas apenas no nome, para a gente trabalhar de forma didática e direcionar recursos, mas que tem que estar totalmente entrelaçado. Então, no PROANTAR, isso é muito forte. Né? A gente, e também a questão internacional, que é colocada em vários projetos, e às vezes as pessoas, alguns pesquisadores, hoje parece que é minoria, mas tenta maquiar uma colaboração internacional. Tenho, mas não tenho, né? Está ali no papel, mas não está bem na prática. Mas isso pode acontecer também por causa dos limites de recursos, né? Porque para você botar internacionalização no projeto de 100 mil reais, uma passagem já vai 20% ou 30% do projeto. Né, para você ir num país mais distante, voltar e fazer a interlocução e o diálogo dessas parcerias. Mas como então, é que foi? Era muito fácil. Era muito fácil eu estar aqui e estar no Peru ao mesmo tempo. Eu estar aqui e estar na Polônia, que é as estações mais próximas da estação brasileira, né? A estação polonesa, a base da Argentina, ou um refúgio, que a gente chama lá, uma extensão da base argentina. E aí a gente dialogava com pesquisadores de vários países com muita facilidade. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande ter participado do PROANTAR. Continuo dialogando com os pesquisadores que participam do PROANTAR e pode ser que a gente volte a trabalhar nesse programa. Legal, eu imagino as primeiras vezes que você e o Bartolomeu foram, você nascido no interior do Ceará, nas lavras da Mangabeira, se mandar para o continente antártico e ver uma realidade completamente diferente. Né? Eu acho isso uma coisa interessantíssima. Talvez a gente faça outra live falando só das viagens. O mundo dessa prosa é grande, não dá tempo para... É grande. Darlio, nós temos no Ceará hoje oficiais 1.357 mortes por Covid. Né? Esse dado ele é sempre um dado atrasado, visto que os exames estão demorando aí em torno de 10 dias. Né? Então, nós temos assistido aí uma propagação muito grande desses casos, são quase 19 mil casos confirmados e 32 mil casos ainda para serem avaliados. Né? Qual é a sua opinião quanto à escala de propagação do Covid nessas regiões que estão nos preocupando mais aqui no Nordeste, né? Pernambuco, Ceará e talvez o Rio Grande do Norte, né? Como é que você tem visto isso e como é que a universidade tem ajudado aqui? A UFC ela tem disponibilizado alguns equipamentos para fazer PCR, o que deu uma melhorada no encurtamento da liberação desses exames de PCR. Como é que você tem visto isso aí, essa interface da Secretaria de Saúde do Estado com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, visando combater esse momento difícil que a gente está vivendo? Bom, Edson, eu vou fazer alguns comentários aqui, primeiro dizendo que eu não sou da área, né? Não sou especialista, mas eu tenho me preocupado muito através da Associação dos Docentes, nosso adulto sindicato. A gente tem participado de muitas reuniões sobre o tema, porque a gente considera que é fundamental a gente estar antenado
em relação a essa questão, seja de qualquer seja a sua área de atuação, você tem que estar voltado para as preocupações da pandemia causada pela Covid-19. Aqui a gente tem o professor Oswaldo Negrão, que é diretor do sindicato também, que é da área de saúde coletiva e tem trabalhado muito essas questões em relação à quarentena, em relação a interpretações de resultados, dialogando inclusive também com o secretário. Recentemente a gente chamou o secretário para que inclusive foi pró-reitor de extensão da UFRN, o professor Cipriano, e para uma conversa num programa que é patrocinado pela DUNE. Então, eu acho que tem tudo a ver com todas as áreas do conhecimento. Então, nós, né, que temos a oportunidade, apesar de algumas pessoas falarem por aí que no Brasil tem muita gente já formada, essa porcentagem de gente graduada aí no Brasil ainda é muito pequena em relação aos países desenvolvidos, em relação aos países que tratam ciência, tecnologia e educação com mais seriedade. É uma falácia dizer que o Brasil tem muita gente formada. E muitas vezes também é importante a gente dizer que as formações em universidade privada, muitas deixam muito a desejar, como você já colocou aqui, em relação a diálogo com pesquisa e extensão, por exemplo. Mas, enfim, aqui, até semana passada, como eu estava falando antes da live contigo, a gente estava numa situação mais, vamos dizer assim, mais confortável, mas sabendo, né, a partir dos prognósticos, que a curva ia se acelerar. Ninguém sabia se era nessa semana ou na próxima semana, mas que, como o isolamento social ele não ocorre de mais de 50%, né, ele já chegou a 60%, mas logo no início, depois ele volta para 40% e tal. E aí, quando foi essa semana, o Rio Grande do Norte já teve um maior crescimento de ontem para hoje, desde o início da Covid-19 até agora, da pandemia até agora, e já está se falando aqui na imprensa e o secretário preocupado também com a lotação já dos hospitais na região metropolitana. Semana passada saiu uma reportagem no UOL nacional de que aqui era um caso atípico no Rio Grande do Norte, porque estava tendo mais casos no interior do que na capital. Por quê? Porque Mossoró fica próximo à Fortaleza. Então, a partir de contatos, provavelmente, tudo provavelmente, entre aí... Não, muito provavelmente. Fortaleza hoje é o epicentro, né, no Ceará. A quantidade é concentrada lá. A divisa de estado está aí próximo de Mossoró, do Ceará com o Rio Grande do Norte, então aumentou os casos no Rio Grande do Norte a partir daí. Mas hoje na região metropolitana também já está preocupante, a situação já está preocupante, e como eu falei algumas vezes, eu me preocupo muito com essa questão. Eu lamento que algumas pessoas não consideram isso de forma séria, né? Inclusive o governo federal, eu acho que está tratando esse assunto de uma maneira muito equivocada, está tratando esse assunto de uma maneira, eu diria até irresponsável, porque uma coisa é a gente fazer trabalhos na universidade, por exemplo, o MEC e o MCTI, vamos para o nosso assunto do tema, né? Para não fugir do tema da nossa live, né? Que é Ciência, Tecnologia e Extensão na Covid-19, no tempo de pandemia. Então, ao meu ver, né, e ao nosso ver aqui da nossa associação de docentes, era para ter uma sintonia muito forte nesse momento, desde o início, ou até mesmo desde antes do início da pandemia, entre o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério de Ciência e Tecnologia, para fazer uma articulação, nem que essas iniciativas não se encontrassem todas, mas muitas poderiam estar se encontrando e solucionando alguns problemas, por exemplo, como o teste. Né? Na UFPB, saiu uma reportagem essa semana, eu até mandei para você ontem, uma tecnologia de testes mais baratos. Né? Então, você consegue testar muito mais gente, se é mais barato. E isso a gente tem como desenvolver tecnologia nas universidades. Tem colegas meus aqui trabalhando com bioinformática, né? Inclusive, posso até citar o professor João Paulo, é um grande cara da bioinformática, também foi da pós-graduação aí no Ceará, e trabalha com outros professores, como o professor Daniel Lanza, trabalhando também em primers, nesse sentido de diagnóstico. Né? Sim, sim. E na USP, logo no começo, saiu uma pesquisa sobre isso. Mas essas pesquisas já estão isoladas e tal.
e o MCT e o MEC não estão trabalhando de uma forma que deveria estar. Mas só para contribuir com você, tem os respiradores da Universidade Federal da Paraíba, tem os respiradores lá do Rio Grande do Sul, que foram produzidos praticamente a toque de... Não teve muito dinheiro, mas foram muito rápidos. Ou seja, se você garante o recurso de forma perene para as universidades, as soluções saem muito mais rápido. E é isso que a gente tem visto, né? Mesmo nessa situação, nós temos visto as universidades responderem muito bem a essas questões. O que falta realmente é uma centralidade no governo federal, que deixou a ciência de lado, né? E isso é muito preocupante. Mandar um abraço aqui para o professor André Coelho, né? Estávamos falando aqui, professor André, de microalgas há pouco tempo, e você não vai me escapar da gente fazer uma live sobre aquela cervejinha, viu, Dardo? Ele faz uma cerveja e ele adiciona uma microalga que fica uma beleza, viu? Eu tenho uma dessa aqui na geladeira, ele me deu. Pois é, então é uma forma de garantir um ganho, né, para o alimento, no caso, com a utilização aí de microalgas, né? Não, então, essa questão, pois não. Então eu acho que o governo federal deveria estar fazendo o que o grupo de pesquisadores está tentando fazer, né, já depois, um pouco, a partir do Consórcio Nordeste, para ter uma concatenação entre as iniciativas das universidades e organizar isso de uma forma mais lógica, né, botando recurso onde realmente está saindo alguns resultados e isso chegar na sociedade. Então, existe centenas de iniciativas, todo dia tem uma, de diversas universidades brasileiras. Mais de 50 universidades brasileiras já têm resultados federais, a maioria federais, a USP também, lógico, e algumas estaduais, todas públicas, a maioria pública, a grande maioria pública, de resultados para soluções para a Covid-19, seja do álcool gel que no começo faltou, no plano aqui da UFRN chegou a produzir, né, e chegou na sociedade, seja para diagnóstico, seja para a própria tentativa de retardar isso de uma forma com medicamentos. Infelizmente, a gente está já a nível de Brasil em segundo, né, em caso só tá talvez perdendo aí para os Estados Unidos, em número, infelizmente, mas a gente não pode... O que a gente pode fazer é recomendar às pessoas que estão nos escutando e a realmente cumprir com o isolamento social, que isso não é besteira, isso é coisa séria, que a gente... Aí no Ceará tem mais gente, né? Eu acho que talvez não tenha ninguém que não tenha uma pessoa ou conhecido ou da família que já foi acometido pela Covid-19. E aqui no Rio Grande do Norte ainda tem menos, mas é o que eu procuro falar para os meus alunos, que às vezes um ou outro fica perguntando, e as aulas não vão voltar e tal. Então tem que ter consciência nesse momento, que não é momento de voltar à aula coisa nenhuma, é momento da gente dialogar com a sociedade, conversar com nossos familiares, trabalhar em casa no que pode fazer em relação à pesquisa e extensão, dialogando de forma e esperar um pouco para ver a questão da curva, que aí você entende melhor do que eu, que é da área de saúde. O que a gente lamenta, né, é que parte da sociedade teve que valorizar a ciência depois de assistir esse tempo dramático, né, do Covid-19. Né? A gente lamenta, mas a ciência está para responder isso. Né? No mundo já são mais de 100 protocolos em busca da vacina. Né? Isso fora todas as iniciativas que você falou em relação a álcool gel, a testes diagnósticos, a respiradores e etc. Dardo, nós já estamos terminando, faltam aqui 2 minutos e para a gente, o Instagram nos derrubar. Né? Já está bom. Quero agradecer, foi um papo muito bom. Né? Esse papo depois fica daqui a uma semana lá no YouTube no canal do YouTube do Libs, né? Agradecer a todos que participaram, né? E dizer que o Vanirto aqui tá também, o nosso primo Vanirto, e dizer que entrou agora também o professor Lucas. Já estamos terminando aqui, professor.
Mas depois você vai curtir essa live lá no canal do Libs. Então, agradecer a sua disponibilidade, agradecer a esse bom papo, e depois a gente vai fazer outras lives, se Deus quiser, falando do sucesso depois do combate a esse drama que a gente está vivendo. Muito obrigado, boa noite, e fica aí à disposição para você mandar o seu abraço. Obrigado, professor Edson, pela oportunidade. E eu só queria deixar um recado para finalizar, que não é por falta de recursos que a gente está nesse momento que a gente vai deixar de ter o entusiasmo pela ciência, pelo trabalho que a gente faz, que a gente sempre fez por amor à causa e porque realmente a gente sabe que esse é o caminho do desenvolvimento do país, do desenvolvimento de uma sociedade menos desigual, né? Uma sociedade um pouco mais justa, pelo menos, e uma sociedade que tenha inserção a todos aquilo que o ser humano não deve se privar, que é saúde, educação, no caso aqui, ciência e tecnologia, pelo menos a ser beneficiado com esses produtos. Não é todo mundo ser cientista, lógico, mas que essa ciência e tecnologia chegue na sociedade para o bem da humanidade, para o bem da sociedade. Então, os alunos, os estudantes aí do Libs e os nossos estudantes aqui que se sentiram um pouco desanimados momentaneamente, podem ter certeza que esse tempo vai passar e que a gente vai encontrar formas que a gente vive processos, né? A gente tem que dialogar isso também, que o tempo ele é dinâmico, não é estático, e a gente tem que superar essa fase e chegar a outra fase que vai ser muito interessante e a gente vai estar mostrando aí, comemorando nossas pesquisas, nossos trabalhos. Muito obrigado, professor Darley. Uma boa noite e se cuide. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Edson.